Começar? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Leandro Begossi, eu sou diretor editorial da Nova Escola, muitos de vocês provavelmente já conhecem, é uma das maiores revistas, sites, Facebooks de educação do Brasil. E hoje eu estou aqui ao lado do Ernesto Faria, gerente de pesquisas aí da Fundação Lehman e um dos maiores especialistas no Brasil sobre dados em educação. O Ernesto se dedica a estudar o que é verdade e o que é mito há quase 10 anos. Então a gente se reuniu um pouco hoje para conversar sobre verdades e mitos na educação. A gente sabe que tem muitas informações ou incorretas ou mais ou menos verdadeiras, o Ernesto vai me corrigir. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Eu vou ficar, vocês vão me ver em vários momentos olhando para o celular de cabeça baixa, mas eu estou de corpo e alma neste debate, porque eu quero receber várias perguntas de vocês para poder fazer para o Ernesto. Então, eu queria começar, Ernesto, já direto. O Michel é um menino de 14 anos, de Carapicuíba, uma cidade pobre, aqui na Grande São Paulo. Muita gente acha que o Michel, por estar numa família de baixa renda, estudando numa escola pública, ele está condenado a ter uma péssima educação. Direto e reto. Verdade ou mito? Primeiro, prazer estar aqui discutindo com você, discutindo os temas, né, de educação, mitos e verdades. Quando a gente pensa mito e verdade, né, a gente está imaginando grandes contrastes. E o dado ele é bem nu e cru. Né? O dado é uma informação, é possível, não é possível, mas é como a gente interpreta o dado. Né? E quando você fala do Michel, né, acho que tem a ver de como a gente interpreta esse dado. Tem muito poucos alunos conseguindo bons resultados, muitos poucos alunos de baixa renda conseguindo bons resultados educacionais. Isso quer dizer que um aluno de baixa renda, que nem o Michel, não pode conseguir? Não. Isso é um mito. Ele estar condenado a não ter bons resultados educacionais é um mito. Essa é uma ótima notícia, pelo menos. O que a gente tem que entender é o que a gente tem que fazer para efetivamente conseguir garantir que o Michel e mais crianças no Brasil de baixa renda consigam ter bons resultados. Porque o cenário mostra que poucos alunos conseguem. E aí a gente tem que se inspirar em quem consegue. Né? E não são poucas experiências no Brasil. Sobral, Foz do Iguaçu, vários casos em Minas, muitos casos no Ceará. E o que esses casos fazem? O que esses casos demonstram? Há esforço intencional para um aluno de baixa renda aprender. E se compreende que as necessidades deles é diferente de outros alunos que possuem uma renda maior. Quando você fala de esforço intencional, eu queria entender um pouquinho melhor. Você está falando de esforço intencional dos pais, esforço intencional do professor, esforço intencional do diretor, esforço intencional do secretário, esforço intencional do presidente. Qual é esse esforço intencional que a gente está falando? Esforço intencional do sistema educacional, da escola e da Secretaria de Educação, mas que não necessariamente faz com que só eles se mobilizem em prol do aprendizado do aluno. Quer dizer, a escola, a rede, busca mecanismos de engajar comunidade, pais, o aluno mesmo. Quer dizer, esse aluno chega diferente. Né? Se você for pensar o número de palavras com que esse aluno traz repertório no primeiro ano fundamental, um aluno típico de baixa renda, é um número muito menor do que um aluno de alta renda. Ele tem menos apoio, na maioria das vezes, dos pais para estudar, tem condições piores em casa. Então esse aluno precisa muito da escola. E precisa muito a escola também fazer com que os pais se mobilizem mais para a aprendizagem desses alunos. Não é uma questão de renda. É super importante a gente esquecer que a renda está correlacionada a outros fatores. Porque senão eu poderia... Vamos dar dinheiro para as crianças de baixa renda para resolver o problema. Não é esse o ponto. Claro. O ponto é como a gente garante mais oportunidades educacionais. Dentro da escola e fora da escola. E quando você está falando de dentro e fora da escola, eu acho que também tem um dado, que todo mundo em algum momento se depara, e você estuda isso há muito tempo e com muito esforço, você fez dezenas de pesquisas sobre isso, que é fora da escola. Muita gente boa, bem intencionada fala, é muito difícil mudar a realidade dentro da escola, é muito difícil mudar a realidade do Michel. Por quê? Porque o fora da escola não está sob o controle dos professores. Mas como é que você faz com que isso aconteça? Então o que eu queria entender um pouco de ti é o seguinte, verdade ou mito que 90% da vida daquele menino está relacionado a fora da escola? E aí tem pouco espaço para o professor mudar alguma coisa.
Se a gente entende dessa forma, pode se tornar verdade. Quer dizer, se a escola tem baixas expectativas em relação aos alunos, pode se tornar verdade. Mas quando a gente Legal. pensa do que a gente quer e efetivamente o que a gente pode fazer para transformar a vida desse aluno, a escola pode muito. Quer dizer, esse percentual vai depender muito de o quanto a escola, o sistema educacional, acredita que aquele fora da escola ele é incontrolável. Ele é controlável. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto e há vários casos no Brasil e no mundo que mostram que são controláveis. Ou seja, eu consigo pegar, a gente sabendo que o fora da escola é muito complicado, mas se a escola acredita, né, e se o sistema educacional, como você tem dito, secretaria, diretoria, o professor, se esse grupo de pessoas acredita ou não, a gente consegue, de fato a gente consegue. E é complicado por quê? Né? Então, vamos olhar. É mais difícil você conseguir um bom resultado nos anos iniciais, primeiro ou quinto ano fundamental, com um de baixa renda. Mas por quê? Esse aluno já entrou no primeiro ano pior. Por que ele entrou pior? Ele não fez educação infantil? Opa, então temos que intensificar a educação infantil para alunos de baixa renda. Opa, os pais são bem menos presentes, no caso dos alunos de baixa renda, do que os alunos... A gente tem que entender as questões. E o grande ponto é que tem muitos fatores associados, quer dizer, tem muitas questões que estão ligadas à baixa renda. Que aí como que a gente pensa um sistema que gera mais oportunidades, né? E realmente facilita a participação desses pais, o envolvimento desses pais. Quem tem que liderar esse processo é a escola, o sistema educacional. O pai tem baixa escolaridade, ele viveu em um outro momento de educação, né, que a educação era para poucos. É verdade. E acho que tem... Quando que a gente universalizou, né? Você ficou perto de universalizar? A gente teve intensificou bastante na década de 80, na década de 90, no final dela o ensino fundamental já estava praticamente universalizado. Mas a gente tem um desafio ainda de retenção, quer dizer, no final desse período de juventude, né, a partir dos 15 anos, chegando ali na vida adulta, os jovens começam a sair da escola. E a gente ainda tem um desafio importante na educação infantil. Então, tentando entender um pouco, você me fez pensar agora em algumas questões, que é o seguinte, né? A escola tem um papel fundamental em pegar essa régua dos alunos que chegam de diferentes jeitos, né, com diferentes expectativas, até a expectativa dos pais, e levantar essa barra, falar, se a gente trabalhar junto, a gente consegue superar junto essas dificuldades. Isso é verdade, isso a gente pode assumir que é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Acho que a importância dos educadores o educador é fundamental para o aprendizado do aluno. E é super interessante, aqui de novo, é como a gente interpreta o dado. Tem várias pesquisas que mostram que formação continuada não tem impacto no aprendizado dos alunos. Formação continuada dos professores. Dos professores, quer dizer. E aí, como que a gente interpreta esse dado? Porque a gente sabe que a gente tem uma formação inicial aquém do desejado. Acho que várias pesquisas... ruim a educação... A formação inicial dos professores. Se a formação continuada não tem impacto, o que a gente faz? E qual que é o erro na interpretação desse dado? A gente está olhando de... Hoje, a formação continuada que a gente tem no Brasil não tem impacto. E aí as pesquisas não estão identificando. Não quer dizer que formação continuada não tem. E talvez no mesmo bolo a gente esteja aí misturando formações continuadas muito boas e formações continuadas não tão boas assim. Claro, que aquela piada clássica de estatístico que às vezes você conta, que se tem um pé no forno e uma cabeça na geladeira, a temperatura média é muito enganosa. O que a gente tem que é olhar o dado e pensar como que ele ajuda na tomada de decisão. Um dado que diz, a gente tem professores mal formados e a gente não está tendo evidência que formação mundial não ajuda em nada em política pública. O que eu faço com os países tem impacto, né? Tem impacto. Embora acho que há indicativos mais fortes em relação a diretor escolar e accountability, né, que não tem uma tradução em português, mas é um bom acompanhamento com o sistema de avaliação. Legal. É um diretor que é uma conversa que a gente escuta várias vezes, né? Como um bom diretor, né, e numa escola que tem métodos, em redes, na verdade, que tem muitos métodos de acompanhamento dos resultados, ela tende a ter melhores resultados e a formar melhor seus alunos ao longo do tempo. Né? Isso é uma verdade, então a gente pode cravar isso. Isso é verdade. Agora, sem um diretor que apresente... Se a gente olhar e pensar, sem ter um diretor que demonstre naturalmente o perfil de liderança, é impossível ter um bom resultado educacional. Isso é um mito. Primeiro, o que a gente entende por um bom diretor que tem uma liderança? Claro. Se a gente tem educadores que têm a causa da educação, né, como grande propósito, e se a gente pode, seja com a gente está na discussão de base nacional comum, mesmo com uma melhor formação, com
bons materiais de apoio para esse professor, a gente pode potencializar. Tanto professores como diretores a ter impacto nos resultados educacionais. Porque às vezes a gente fica pensando de, não, porque tal escola conseguiu um bom resultado porque tem um diretor brilhante. Esse diretor nasceu brilhante? Foi brilhante desde sempre? Será que uma secretaria de educação não consegue potencializar a se ter mais bons diretores? E tem casos no mundo assim de programa de formação de diretores e que isso foi melhorando o resultado das escolas ao longo do tempo? Tem vários casos, acho que tem, acho que primeiro os Estados Unidos tem um trabalho bem forte nesse sentido. Eu acho que se a gente olha mesmo as referências internacionais, acho que a Coreia trabalha intensivamente as lideranças. Mesmo aqui no Brasil, se você pensa Sobral, o caso do Ceará, né, acho que tem vários municípios com bons desempenhos, eles têm um processo de boa formação e de seleção de diretores. Quer dizer, porque tem uma questão também de o trabalho do diretor, embora ele tenha um caráter pedagógico essencial, ele é diferente do caráter do professor. Ele tem que ter um lado vocacional de realmente querer puxar essa liderança. Então, identificar bem, né, e fazer uma boa formação para ele realmente poder ter essa liderança com foco no pedagógico, podendo engajar os seus professores é essencial. Então, o que a gente está dizendo aqui, né, acompanhando e está me fazendo pensar em alguns pontos, se o Michel estivesse numa escola de Carapicuíba com um diretor altamente comprometido e bom, as chances dele na vida do sistema educacional seriam melhores, seriam maiores. Isso a gente tem evidência. O Michel teria uma vida melhor. Sim, sim. Não só pelo diretor, mas realmente porque esse diretor líder buscou engajar a comunidade, buscou engajar os pais, quer dizer, olhou para esse aluno, entendeu as necessidades desse aluno e pensou, como que eu posso suprir essas dificuldades que ele tem hoje para que ele realmente tenha a mesma chance de qualquer outro aluno de realmente ter um bom sucesso educacional, poder entrar na universidade, poder concluir seu projeto de vida. Legal. E aí eu fiquei pensando também num outro ponto, quando você estava falando de formação de professores, que é muitos professores, e a gente conversa com muitos deles lá na nova escola, aqui na Fundação a gente também tem vários estudos, né, tentando falar com os professores, conversar com os professores, que é o seguinte, eu tenho muita responsabilidade nas minhas costas, e eu tenho poucos instrumentos nas minhas mãos. Logo, eu tenho poucas chances de virar o jogo, por mais comprometido que eu esteja com os meus alunos. Que evidências que você tem, coisas que você já viu, pessoas com quem você já conversou, de professores que conseguiram fazer essa virada? Eles conseguiram dar esse apoio para o professor e acabar com essa sensação ruim. Eu acho que é super importante, primeiro, o diretor conseguir mostrar para os professores que ele está conseguindo, que ele está buscando propostas para fazer a escola conseguir garantir a aprendizagem dos alunos. Legal. E a garantir a aprendizagem dos alunos não é IDEB ou outro indicador, não que eles não sejam importantes, mas o professor que fala na ponta, que se preocupa com a aprendizagem dos alunos, ele tem que ver que aquele indicador é um retrato da aprendizagem dos alunos. Legal. E o diretor tem que pensar, como que eu apoio esse professor e mostro para ele que tem condições para esse sistema rodar. Então, tem que haver acompanhamento e tem que ver realmente um suporte no sentido de, precisa de sala para reforço escolar? Então eu vou pensar as estratégias para garantir sala para reforço escolar. E aí eu acho que o que acontece é os resultados vão aparecendo. Então, por exemplo, consegue-se ter melhores... os alunos vão se alfabetizando, se a questão é a alfabetização, vão melhorando. E esse resultado, a percepção de se ter resultado, faz com que o professor se engaje mais. Quer dizer, e aí tem duas coisas. Uma é, efetivamente, um acompanhamento contínuo, para realmente se buscar, garantir, realmente implementar uma cultura, quer dizer, você não pode cobrar diferente um professor do outro. Né? A cultura tem que valer sempre a mesma. Claro. E eu acho que como que você promove essa troca de experiências para que, de fato, isso gere também uma unidade maior da equipe. Então, a gente está falando que por um professor garantir o aprendizado dos seus alunos, garantir o aprendizado do Michel, a gente está falando de um diretor que garante as condições de trabalho dos seus professores. Né? Fala assim, eu estou te tratando, a gente tem um grande compromisso com os nossos alunos, com o país, mas eu tenho um profundo comprometimento com os meus professores. Isso a gente pode dizer, diretores que estão muito alinhados com seus professores conseguem melhores resultados. Sim. Eu acho que tem um item que a gente olha em várias pesquisas, que se chama coesão intraescolar. O quanto a equipe pedagógica, seja diretor, coordenador pedagógico, professores, estão alinhados. Isso é bem interessante. Tem várias pesquisas que testam isso. Né? Então, fazem uma pergunta semelhante para o diretor e o professor. Já vê, então, professor, há espaço de diálogo com a direção?
Pergunta para o professor e para o diretor. As escolas que têm indicadores que apontam maior alinhamento têm melhores resultados. Isso por várias pesquisas nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil. É legal porque, enfim, a gente adora receber perguntas, né? E a Isabela Correia, né, pergunta, você, por favor, continue mandando questões, porque isso é bem importante para esse papo funcionar bem. A Isabela Correia pergunta para ti, Ernesto. Como está hoje a disparidade, a diferença na educação brasileira entre o ensino público e o ensino privado? As diferenças se agravam em algum nível específico? Tá. Primeiro, é super importante a gente olhar e entender que como o público é diferente, o tipo de ensino já é diferente. Né? O que você quer dizer com isso? Um mito que pode existir é para o aluno de baixa renda, a única solução é ele entrar para uma escola privada de grande qualidade. É a única forma dele. Será que essa escola privada de uma maior qualidade, ou que tem melhores índices, ela está preparada para receber? Porque o trabalho pedagógico depende muito do aluno que você tem. Né? Então, se você tem alunos que estão num nível mais avançado, você pode já trabalhar exatamente aquele conteúdo específico da série. Então, no 7º, 8º ano, vou trabalhar trigonometria, equação em segundo grau. Se o aluno chegou semi-analfabeto, a estratégia é diferente. Então, acho que tem uma questão de público. E tem uma outra questão que é o mesmo público muitas vezes é muito heterogêneo. Você tem ilhas de excelência, né? Você tem vários pontos em que a escola pública ela é tão boa ou melhor do que algumas escolas privadas na região, né? Isso é um ponto. E tem escolas privadas que são muito ruins. Né? Claro. Eu acho que tem uma dificuldade, acho que várias pesquisas buscam tentar entender qual que é o fato, quanto uma escola agrega para os alunos. E se a gente compara escolas privadas e públicas, não há uma diferença tão grande assim. Porque aí, de novo, a gente volta para a questão socioeconômica, dos fatores que estão relacionados a elas. Os alunos que são atendidos pela rede privada já chegam num patamar assim, seja nos anos iniciais, seja nos anos... Na boa rede privada. Na boa rede privada. Isso é interessante, se a gente faz uma análise, né, dividindo essa rede privada em vários grupos, a gente vai identificar uma rede privada muito ineficaz, que tem resultados muito baixos. Né? Acho que isso é uma novidade para muita gente, né? Quando a gente está falando do debate sobre educação, mitos e verdades, a gente tende a achar que a privada ela é sempre melhor que a pública. E as evidências mostram que não, pelo que você está me falando. Sim, sim. Legal. A Fernanda Wolff, muito obrigado pelas perguntas que estão chegando. Pergunta, qual a porcentagem de acesso à banda larga nas escolas públicas? Tá. Ela eu acho que em torno de 60%, 64% da cidade hoje, mas a maioria das escolas tem acesso à banda larga. A grande questão é que banda larga é essa e para que uso pedagógico. Né? Então, a gente tem um grande desafio que é, boa parte das escolas tem banda larga, mas é 1, 2 megas, e muitas vezes é para o uso do diretor ou da sala dos professores, não é para uso dos alunos. 1, 2 megas, eu acho que é legal dar uma dimensão, assim, a gente está dizendo que, tudo bem, a gente está em São Paulo, enfim, mas boa parte das casas tem o que hoje? 10? Por aí, né? 10, assim, 10, 4. E para a sua família usar, né? E para a sua família usar. 4, 5 pessoas, no máximo, usando simultaneamente. Uma casa tem muito mais para menos pessoas, exatamente, enquanto uma escola tem muito menos para muito mais gente. E isso dificulta muito o trabalho pedagógico a partir da tecnologia. Ele é possível, mas, por exemplo, quando você pensa videoaulas e tudo mais, traz um desafio. Né? E eu acho que a gente, na Fundação, tem olhado muito para isso. Como que a gente apoia a garantir mais conectividade nas escolas para a gente se apropriar de tudo que a tecnologia pode nos ajudar nos desafios educacionais. E acho que essa é uma boa pergunta também, que são as evidências do quanto a tecnologia ajuda, né? A gente tem várias evidências já, né, Ernesto? A gente tem algumas evidências que a gente chama de mistas, né? Porque tecnologia, o sucesso da tecnologia para a educação depende muito da implementação. Quem vai entrar, né, você pensa um programa muito bem desenhado de implementação de tecnologia em escolas, mas você tem um baita desafio de infraestrutura, então, por exemplo. Então, claro, por mais que o programa tenha uma baita ferramenta, ajude personalização, se tem esse desafio, pode ser uma barreira. Se você não tem o engajamento dos professores, então por isso que a gente está falando, né, do diretor entender os desafios dos professores. Qualquer ator de fora, nossa Fundação Lehman, qualquer governo que vai implementar uma política, tem que pensar como que aquela política realmente ajuda o professor e como mostrar que essa política pode ajudar o professor. Se o professor não compra a política não vai acontecer. Então é ele que está na sala de aula, é ele que vai efetivamente implementar a maior parte das mudanças, e eu acho que a gente tem que pensar as ações para elas serem legítimas de fato para quem está lá, para que elas possam ser efetivas. E a próxima pergunta, aqui da Janaína Pietrolongo,
tem uma relação muito próxima com isso que você está falando, né? A Janaína está perguntando o seguinte: quais as sugestões para envolver toda a comunidade escolar no processo de aprendizagem dos seus alunos? Né? Que é um pouco isso que você está falando. Se as pessoas não comprarem o jogo, nada acontece. Que sugestões e que práticas você já viu? Primeiro, eu acho que é estabelecer uma relação de parceria. Eu acho que muitas vezes a escola olha para os baixos resultados, aquela dificuldade do aluno e diz, não, esse aluno é disciplinado, é culpa do pai. Ou o pai olha, Entendi. não, essa escola não está ajudando. Acho que a escola tem que fazer um trabalho de como que a gente pode, quais são as ações que vocês podem ajudar agora? Tá, você tem pouco tempo para apoiar os seus filhos, mas você consegue vir em 4 reuniões no ano? Porque nessas 4 reuniões eu vou te dizer o que eu preciso desse aluno, como que ele está, quais são as questões. Eu estou trabalhando aqui a questão da disciplina, que ele tem que chegar no horário. Eu gostaria que você, pai, também trabalhasse em casa. Quer dizer, toda essa relação com pais, comunidade e tudo mais tem que ser pautado na parceria. O que é possível, o que não é possível cada ator fazer. E com o mesmo objetivo, a gente está aqui junto para resolver uma questão. Os meninos têm que aprender. Então, acho que isso é o fundamental. E eu acho que tem várias estratégias. Acho que tem escolas que o primeiro dia de aula não é só com os alunos. Os pais participam do primeiro dia de aula. E aí eles entenderem desde a dinâmica, a proposta da escola para aquele ano e tudo mais, e garantir esse envolvimento. Tem isso que eu falei, né, de estabelecer mínimo de reuniões que o pai tem que participar. Qual que é o tipo de parceria? Pode acompanhar o dever de casa. Eu acho que fazer, né, acho que já no início do ano, né, qual que é o grande objetivo e como estabelecer essa parceria, acho que é fundamental. E você acha que se for dito para os pais, você tem um impacto muito grande no aprendizado do seu filho? Você acha que ajuda esse envolvimento forte da família? Eu acho que sim, e eu acho que tem uma outra mensagem que é fundamental, você tem um grande impacto e eu acho que seu filho pode ir longe. Ele precisa dizer isso. Muitas vezes acho que a escola chama o pai para dizer, olha, o menino não está indo bem aqui. O Michel só dá problema, foge no intervalo. Ele pode ir embora. Eu acho que realmente a gente tem que, eu acho que é muito a gente acreditar, realmente, tanto na cabeça do menino, tanto na cabeça do professor, quanto na cabeça do pai. Pai, você me ajudou demais vindo aqui. Nossa, que insight que você deu, vai melhorar muito a minha aula. Eu acho que se elogiar faz muito bem. Não um elogio vazio, mas um elogio de realmente, né, como que a gente estava aqui e foi para cá. Exatamente. Teu filho chegou aqui, o Michel chegou aqui. Assim, com a sua ajuda, com o trabalho do professor, olha, esse menino realmente tem muito potencial. Exatamente. Tem até um estudo da OCDE agora que foi lançado que fala. A OCDE é a organização. Exatamente. É um órgão que reúne os países desenvolvidos. Eles atuam em diversas áreas, educação é uma delas. E aí eles fizeram um estudo mostrando que o quão altas expectativas é importante, tanto em relação aos alunos como em relação aos professores, e que os programas de formação de diretores deveriam incorporar o trabalho em desenvolver, né, o quanto é importante para os professores desenvolver altas expectativas em relação aos seus alunos. É legal porque a conversa está... A gente está recebendo muita pergunta. E a gente vai tentar contemplar todas agora, hein? O Thiago Primo pergunta, né, pegando um pouco esse seu gancho aqui. Que ações a gente pode tomar para impactar de forma rápida e positiva o ideário de uma escola? Essa é a pergunta de 50 milhões de alunos. Exatamente. Eu acho que o grande ponto é que não são só as ações, mas o como fazer. Né? Então eu vou falar aqui de algumas ações, mas se as ações não forem bem implementadas, e aí tem vários detalhes de implementação, e que depende até do contexto da escola, da rede específica, mas, por exemplo, um acompanhamento, né, eu falei de quanto accountability aparece nas pesquisas, um bom acompanhamento do trabalho pedagógico ele é fundamental. Acompanhamento de quem? Quem tem que acompanhar? A equipe pedagógica, a liderança pedagógica da escola, quer dizer, coordenador pedagógico e diretor, e a equipe da secretaria, que é responsável também por esse acompanhamento pedagógico. Geralmente você tem técnicos que fazem o acompanhamento nas escolas. E é super importante, né, ter diagnósticos rápidos. Né? Então, o trabalho pedagógico ele tem que ser orientado pela necessidade daquele aluno. O aluno está errando muito a questão de fração, então vamos trabalhar a fração no reforço escolar. Então, colher informações rápidas, e aí a tecnologia pode ajudar muito. Né? Então, como que a gente identifica as dificuldades dos alunos? Talvez se você tem uma plataforma que solta dados em tempo real. Acompanhamento é um aspecto. Eu acho que uso de dados, e eu acho que conhecer bem a fundo o contexto de vida daquele aluno. Eu acho que assim, se passa, e não só do aluno, mas de toda a comunidade escolar. Acho que
a educação passa por relações humanas, né? Então, acho que a secretaria entender as necessidades da escola, a escola entender as necessidades dos professores e os professores entender as necessidades dos alunos. E aí, enfim, pegando também esse gancho que você me deu, o Felipe Vogas pergunta, né? O ensino em tempo integral realmente faz uma grande diferença na qualidade de ensino? Mais tempo na escola ajuda a dar saltos, por exemplo? Primeiro, tempo para quê, né? Eu acho que a gente tem evidências de impacto positivo, nem necessariamente de educação integral, mas de mais exposição dos alunos a conteúdo de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar como que eu garanto mais oportunidades para esse aluno, principalmente se ele tiver defasagens, para ele aprender. Mais tempo com mais conteúdo. Exatamente. Que não necessariamente a gente está falando só de português e matemática. Claro, a gente está falando de história e geografia, e eu acho que até quando a gente olha as avaliações, embora elas tenham suas limitações, a gente está falando de resoluções de problemas, compreensão leitora, quer dizer, que engloba até um leque de disciplinas maior do que o português e matemática. Mas acho que o que é fundamental Desculpa, volta na... A pergunta, né? A pergunta do Felipe é: o ensino em tempo integral realmente faz uma grande diferença? A gente garantir mais tempo de disposição na aprendizagem. E aí eu acho que porque aqui que é esse uso, e como que a gente garante um uso efetivo? Quer dizer, se você imagina, vamos dobrar a carga horária, mas esses professores já estão com a carga horária completa. Aí você vai precisar de professores novos. Esses professores novos têm a mesma qualidade do que os professores? Então você tem desafios de implementação ali. Ou mesmo, quais atividades são essas? Estão aliadas com um currículo bem claro, e acho que é um bom acompanhamento. Tem uma questão do desafio de implementação, né? Você precisa de mais salas de aula para você conseguir, aumentando a exposição, mas se você tem 4 horas e quer transformar em 8 horas, você vai ter um desafio de implementação. Nos grandes centros, é uma grande questão. E a gente tem que pensar como que a gente consegue, né, garantir mais exposição da aprendizagem, talvez com uma infraestrutura mais que não se limite só à escola. Porque eu acho que é uma coisa que o governo tem olhado com mais educação. E um outro aspecto é como que a gente casa de forma clara com o currículo. Não pode ser solto, né? Então acho que não pode ser, isso aqui é um turno normal, aqui é um turno que ele faz outras atividades. Não que essas outras atividades tenham que ser necessariamente só ligadas a conteúdo. Pode ser atividades curriculares como esportivas, culturais, mas isso tem que estar casado numa proposta pedagógica. Legal você falando de proposta pedagógica, porque a gente recebeu uma pergunta do Matheus Grutti, depois o Matheus pode dizer se eu disse o nome dele certo ou não, que tem a ver com formação de professores. Né? A pergunta do Matheus é: como entreter os alunos dentro de um modelo em que a prática não está prevista? Né? Hoje, basicamente, o professor também tem que dar conta disso. Né? Ele não tem instrumentos para isso. Que resposta que você daria aí para o Matheus? Primeiro, se a gente deve partir dessa solução de que a prática não está posta. Né? Acho que tem se pensado em vários modelos de educação, né? De ensino híbrido, ou mesmo de educação baseada em projetos. Acho que mesmo as escolas conseguem bons resultados, né? Que a gente tem um estudo aqui na Fundação que se chama Excelência e Equidade, de escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixa renda. Excelência e equidade é aquilo, né? Uma educação muito, 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 muito boa para todo mundo, né? Não é uma educação boa em ilhas, né? Exatamente. Escolas que conseguem garantir o aprendizado de todos ou quase todos os alunos. E o que essas escolas fazem é trazer o mundo real no dia a dia da sala de aula. Né? Então, para pensar matemática, traz um exemplo real de compra do supermercado que o aluno faz. E traz isso e mostra para ele como aquilo vai ser útil para a vida dele. Língua portuguesa, a mesma coisa. Acho que trabalha a leitura não só de uma forma que também se cria um leitor ativo. Quer dizer, então, talvez o aluno goste de um gênero literário específico. Também trabalha esse gênero, estimula. Claro. Então, acho que muito de como trazer, né, acho que questões do dia a dia e mesmo mostrar para ele quais são as necessidades futuras. Né? Então, no futuro você vai ter que fazer um relatório técnico, você vai ter que escrever muito e-mail, trabalha esses gêneros literários apontando para que tipo de uso você vai ter no futuro. Eu acho que o aluno ter essa clareza já facilita muito ele estar engajado em relação ao aprendizado. E aí, a Isabela Correia, né, também pergunta como atacar o enorme problema de abandono, né, evasão escolar, em especial no primeiro ano do ensino médio. Eu acho que, para muita gente, inclusive para mim, o primeiro ano do ensino médio é crucial, certo? Isso é uma verdade. Tá? Acho que a escola tem que fazer sentido. E eu acho que a gente tem um problema de muitos estudantes no Brasil concluem o ensino médio e não vão para o ensino superior, que é um indicativo de
ou mesmo não usam esse conteúdo no mercado de trabalho. Então, é indicativo de ensino médio para quê? Então, acho que esse casamento, e até acho que agora se discute flexibilidade do currículo do ensino médio e tudo mais, mas como o ensino médio pode atender melhor esse jovem. Claro. O que a gente fez, por exemplo, na Fundação, para tentar responder um pouco essa questão, a gente fez uma pesquisa chamada Projeto de Vida, que o que você acha que na educação básica, o que você aprendeu que foi útil para a sua vida? E o que os jovens passaram eles não têm ideia do que eles vão precisar no futuro. Como que eu falo com o meu chefe? Qual que é a linguagem adequada, qual que não é? Como que eu escrevo um e-mail? Quase não fiz a apresentação oral na sala de aula. E aí eu tenho que apresentar alguma coisa pro meu chefe e fico... Entendi. Então eu acho que esse vínculo tem que ser mais claro. Né? Eu acho que não de uma escola pensada só no mercado de trabalho, mas para tudo que ele vai precisar, para a vida, cidadania, enfim, para exercer seus direitos. Então, o que esse aluno vai precisar no futuro? Então vamos pensar o currículo da educação básica a partir disso. Acho que, Ernesto, não tinha jeito melhor de terminar essa nossa conversa. Foi meia hora, a gente podia ficar mais 3 horas aqui. Queria agradecer muito a todo mundo que mandou perguntas. A Lara e a Priscila que ajudaram muito a fazer com que esse Facebook Live acontecesse aqui. Estão me dizendo que todas as respostas, né, que você vai ajudar, que você tem muito trabalho adiante, vai ajudar a responder a todas as perguntas que as pessoas fizeram. São mais de 5.000 perguntas, né, parece. Mas o Ernesto tá com a vida ganha. Então, a gente vai responder a cada uma dessas perguntas e a gente espera que esse seja o primeiro aí de muitas conversas que a gente vai ter aí com vocês. Boa noite, muito obrigado. Se o Ernesto quiser dar um Quero agradecer as perguntas também. Acho que a gente tratou aqui de algumas questões, né? E eu acho que a gente tem essa preocupação, né, de realmente como pensar a educação, interpretar de uma forma adequada para ajudar realmente um bom debate. Acho que queria agradecer a todos que acompanharam. É verdade, dá para mudar, né, Ernesto? Dá para mudar. Isso que importa. Legal.